Oi, gente, bom dia. Estamos aqui mais um Ideias em Movimento pela manhã, às 10 horas da manhã, fazendo uma gravação para as minhas férias. Então, vocês não se assustem aí de me verem aqui, né, nesse horário. 2 horas da tarde eu volto também. E eu peço que vocês compartilhem a live, que vocês, né, avisem para todo mundo aí que já está rolando Ideias em Movimento agora nesse exato momento. Então, como nas outras semanas eu tenho dito para vocês, né, não se assustem com os 2023 que eu vou dizendo aí no meio do caminho, porque é parte da gravação, tá bom? Então, conto aí que vocês divulguem a nossa live. Eu estou só compartilhando também, gente. Também estou fazendo isso. Que bom! Depois vocês já vão ver a Linda que está aqui comigo. Vamos lá, então a gente está começando, então. 1, 2, 3 e já! Oi, gente! Começa agora mais um Ideias em Movimento. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2023, estamos no segundo mês do ano e no programa número 23 aqui do Ideias em Movimento. Né? Um ano de 2023, programa número 23, e como eu sempre brinco com o Ronaldinho aí, rumo ao 100. E ele está aí, né, na mesa de som, aí fazendo todo esse trabalho nesse horário, aqui no sábado, nas tardes da Rádio 9 de Julho, nosso Ronaldinho, Ronaldo Mendes, e também hoje contamos com a participação e os trabalhos técnicos do Alexandre Cavalcante. E hoje eu recebo mais uma vez, atendendo a pedidos, eu acho que eu nem falei isso para ela, que ela veio no meu primeiro programa, e desde que ela veio no meu primeiro programa, muita gente tem pedido para mim para que ela voltasse, por conta do conteúdo, né, da capacidade, da unção que essa mulher tem. Então tá aqui comigo hoje a Ana Esmerim, minha amiga querida. Oi, Ana! Olá, que delícia, Pati! Bom dia a todos, é muito especial para mim estar aqui com você hoje, retornar ao programa, depois de ter passado por aqui no primeiro, né? E retornar para a gente somar forças, somar vozes, né? E colocar as ideias em movimento. Isso. Eu acho que eu falei no primeiro programa, mas como a gente vai caminhando aí com o programa e com o tempo, a gente vai, como fala, a gente vai passando e vai chegando mais gente. E no primeiro eu disse, então eu quero contar aqui, né? A Ana, a gente já se conhece há alguns anos, né? E a Ana, a gente se reencontrou um dia, eu mandei uma mensagem para ela, e aí a gente foi, começou a conversar, e ela abriu o coração e eu o meu, que as duas estavam passando problemas, né, e indecisões, né, Ana, e um momento muito difícil, né, mas que a gente se encontrou, e aí a Ana me deu vários toques, eu acho que, se não me engano, foi no final, em novembro de 2021, que isso aconteceu já, né, nossa, gente, como passa rápido, mas eu quero contar isso para vocês, para ficar registrado também nesse programa, que também tem um pouquinho da Ana, né? E aí a gente se encontrou, eu contei algumas coisas, né, do que eu estava passando, a Ana também, a gente dividiu o nosso momento ali, e dali em diante algumas coisas foram acontecendo na minha vida pessoal e principalmente profissional. E a Ana me indicou a mentoria que a Ana Esmerim é mentora de carreira também, né? Que a mulher tem um currículo enorme. E, né? Seria 2 programas só para falar do currículo da mulher, mas só para deixar registrada, a Ana é mentora de carreira e ela, lógico, né? A gente teve um papo de amigas, mas é lógico que ela colocou um pouco da sua capacidade, dos seus dons aí para conversar comigo. E aí, em janeiro, no final de janeiro, no começo de janeiro, ela indicou a mentoria, o programa Nós por Elas, do IVG, e eu fiz, né? É uma mentoria, para quem não sabe, Nós por Elas é um mês, 45 dias mais ou menos, de mentoria para mulheres, mentoria de carreira, mas envolve toda a vida da gente. E a Ana colocou, eu fiz, e desde então, quem me acompanha aí sabe o que tem acontecido na minha vida, né?
foram acontecendo diversas coisas e, inclusive, o programa Ideias em Movimento é uma dessas coisas, né, que aconteceu na minha carreira em 2022. Então, eu só tenho gratidão à amizade, né, eu acho que há muito mais do que o trabalho, mas a amizade da Ana, que me fortalece muito, porque a gente é amiga não de se ver sempre, de se falar sempre, mas de orar todos os dias uma pela outra. Eu tenho, né, isso, eu tenho certeza. E a gente conversa sobre isso. E aí, mas eu quero dizer assim, Ana, assim, deixar registrado nesse programa número 23, com essas pessoas aqui acompanhando, da minha gratidão pela sua vida, pela sua amizade, pelas suas palavras sempre de muito apoio. Você é uma pessoa que não se esquece de quem te abre o coração. Você é uma mulher que eu, assim, admiro. É uma mulher que eu me arrepio de dizer e me emociona, porque é uma mulher de verdade mesmo, de uma capacidade, de uma grandeza espiritual e como ser humano muito grande. Quem te conhece sabe, né? E quem convive com você sabe também. E quem é mentorado por você sempre eu sou só alguns momentinhos e olha o que aconteceu na minha vida e eu vejo vidas sendo transformadas através da sua capacidade, dos seus dons, do seu trabalho. Então, só queria deixar registrados para você o quanto te amo, o quanto te admiro e quanto, assim, eu sei que a nossa amizade vai daqui para o céu, com certeza, viu, Ana? Obrigada por mais uma vez aceitar o convite e obrigada pela amizade e carinho de sempre. Nossa Senhora, olha, vou te falar, a gente se abre, né? Como você falou, para se conectar a partir das inspirações que não tem outra explicação, é Deus que traz, né? É Deus que conecta, é Deus que une. E quando a gente fica atento e se abre a isso, assim, muitas coisas boas acontecem, né? Eu acho que isso que você narrou é um pouco, não dá para a gente detalhar aqui quanto essa mágica, né? Que não é mágica, acontece quando a gente se abre à ação de Deus através das pessoas que ele nos coloca. Então, eu também fico muito emocionada de te ouvir, muito grata em receber essas palavras e digo mesmo, né, sobre a sua abertura, a sua disponibilidade, todos os seus talentos mesmo, a sua sensibilidade colocada a serviço. E como foi importante contribuir um pouquinho para você enxergar ainda mais o quanto você é uma pessoa capaz de colocar as coisas em movimento e transformar também a vida das outras pessoas, as ideias, os projetos, né? O quanto é importante que você se aproprie também dos dons que Deus te dá. Eu acho que foi isso que a gente fez juntas, né? E cada vez mais, como você falou, o limite é o céu, né? O limite é o céu. Se é que é o limite, né? Nos encontraremos lá. Com certeza, é isso aí. E aí aguardem, né, 2023, a gente tem conversas aí, né, dona Ana, pendentes, mas aí a gente vai avisando vocês, fazendo programas, enfim. E aí, a gente trouxe para vocês, a gente conversou e decidiu também uma das coisas que a Ana também, eu pude participar também do programa dela, um programa anti-sabotagem, que a Ana fez em 2022, a primeira edição, no final de 2022, e eu tive a honra também, a alegria de participar, e esse é o tema que a gente sentiu no coração de trazer para vocês, dessa importância da gente entender como se sabota. Então, o assunto do dia de hoje, do Ideias em Movimento, é autossabotagem. Então, também aqui eu coloco aqui para quem está na live, também quem quiser já procurar a Ana, a gente colocar, achá-la aí no Instagram, que ela tem sempre, todos os dias, muito conteúdo bom aí para vocês, que é ana.ismerim no Instagram. Ana, só vou dar um oi aqui para quem já chegou, Ah, que né? legal. E aí a gente já entra no nosso assunto, que é a Graças Paiva, que está sempre aqui com a gente. Que legal. A Silvia, que é psicóloga, participou na semana passada aqui do programa, Uau. né? A Silvia falando sobre o luto, foi muito, muito legal, muito bom. Nossa. A Beth também tá aí, a Thelminha, a Neide, a Michelinha Esther, a Adrianinha tá aqui, a Marilta, quem mais? Aí já tem gente aqui falando, mas sobre... já tem fãs já aqui, viu, Ana? Vou colocar. Tem o quê? Fãs suas aqui já. Eu vou entrar, que eu quero ler, também fico curiosa, que vou entrar no link e vou mutar. Thelma, a Thelminha, conheço minha amiga também muito querida, disse assim, há 4 anos
e dá para perceber como você evoluiu, falando, né, de mim, né? Foi de RH, sabe da importância da mentoria, mas depende muito da vontade das pessoas e você tem total responsabilidade pelo seu crescimento. Sou fã também. Nossa, ela é uma graça. Kleber Alves também está aqui com a gente. Oi, Kleber, se eu aqui, tá aqui também, que bom. Então, Ana, para a gente começar o nosso bate-papo, dar o pontapé inicial, eu quero que você fale para a gente o que é, né, esse autossabotar, o que é a autossabotagem, melhor dizendo. Vamos lá, vamos numa versão aqui profunda, pocket, porque a gente tem pouco tempo, mas profunda desse tema, né? Primeiro, a gente precisa refletir que começar admitindo que todos nós nos sabotamos. Em maior ou menor grau, nós nos sabotamos. Então, não adianta olhar para mim e falar assim, a Ana não se sabota. Sabota, né? Só que com consciência, estudo, aprendizado, autoobservação, a gente diminui o grau dessa autossabotagem e quando a gente se sabota, a gente volta mais rápido para o modo sábio de atuação e de gestão da vida por conta do conhecimento mesmo e da vigilância. Então, e como a gente se sabota? Né? A gente se sabota, primeiro, o lugar onde a sabotagem acontece é no lugar que a gente chama de diálogo interno. Nossa, mas que palavra é essa? Diálogo interno. Né? Gravem essa expressão. Como você dialoga com você? Um diálogo interno. E diálogo interno significa, na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, é o que você pensa. É a qualidade do teu pensamento. Né? Tem gente até que fala, né? Que fala sozinho. E às vezes fala, ai, que burro que eu fui quando eu fiz isso. Ah, eu não presto. Ah, eu não vou conseguir. Já estão começando a se identificar. Então, a autossabotagem, ela é uma forma de diálogo interno, uma forma de pensamentos que geralmente são infundados, né? Que você repete e geralmente se viciou em tê-los, e que vão te paralisando na vida. Não é pensar negativo só. Né? É um pensamento negativo? E eu acho que hoje, com o desenvolvimento humano, trazendo tanta informação no meio da internet, ele facilita as pessoas entenderem um pouco pensamento positivo, pensamento negativo, mas não é só isso. A autossabotagem é você observar a qualidade do relacionamento que você tem com você. Como você se trata quando você pensa sobre você e, obviamente, quando você pensa sobre o outro. Então, o pensamento crítico, falando de uma maneira bem leiga, assim, pensamento crítico destrutivo, né? E que não é real. Muitas vezes você está falando uma coisa negativa para você, mas aquilo não é verdade. Né? E a autossabotagem, ela gera uma coisa que todo mundo fala hoje, né? Tá na moda, eu procrastino, tu procrastinas, né? A procrastinação, como não procrastinar. Quando você se sabota, na maioria das vezes você está pensando coisas que te levam a procrastinar. Ações, projetos, atitudes positivas e aquilo que a gente fala no programa Autossabotagem que você fez, né, Paty? Isso. Pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. PSAR. Pensamento gera sentimento, gera ação, que gera resultado. Logo, se eu penso que eu não posso, eu vou começar a ter sentimentos de baixa confiança, né? Vou começar a ter ações que vão congruir com esse pensamento, que vão combinar com esse pensamento, e o meu resultado vai ser, desculpa, com perdão da palavra, um lixo. Mas por quê? Porque eu comecei pensando caca, para não falar outra palavra, né, gente? Para ficar... Para ficar polido, né? Isso. Então, é a qualidade dos nossos pensamentos. E aí tudo brota daí, a síndrome da impostora, a autossabotagem. A gente precisa vigiar o nosso pensamento. E o oposto de se sabotar é pensar no modo sábio, é pensar no modo criativo, é pensar no modo que constitui solução. Um modo onde a gente pergunta o que eu posso fazer com o que está acontecendo comigo nesse momento. E não, né, que caca que eu estou nessa situação, sempre acontece comigo. Uma das coisas que você falou durante o programa, do programa de autossabotagem que a gente participou, viu, mais algumas mulheres, que me marcou, algumas coisas me marcaram, e eu quero colocar uma delas aqui para vocês, para a gente ir conversando, e vocês podem mandar perguntas, falar também, pode colocar aqui os pensamentos de vocês, né? Isso.
Uma das coisas que você disse durante o programa que me marcou foi assim, se, por exemplo, quando alguém vem abrir o coração para você, por exemplo, a Ana vem aqui e me fala que está passando por alguma situação, então normalmente quando eu vou falar com a Ana sobre eu vou ser muito carinhosa, porque eu gosto da Ana, porque a Ana, né, é uma amiga querida e tal, tarará. Então, assim, eu vou ter muito cuidado em como eu vou falar com a Ana. Quando eu vou fazer isso comigo mesmo, né? Puxa, eu sou burro, porque eu vou fazer isso, porque eu tomei essa decisão, porque eu permiti que essa pessoa falasse assim comigo, eu sou muito agressivo comigo, né, Ana? Então a gente tem. Isso também é uma sabotagem. Com o outro, muitas vezes eu sou mais complacente, talvez seja mais piedoso com a outra pessoa, e comigo mesma, muitas vezes eu não sou, né, Ana? Exatamente. Dentro do programa, que se chama Paz, Programa Anti-Sabotagem, que é um programa de 3 encontros que a Paty participou, eu trago esse recurso, esse exemplo de como a gente trata o outro, como a gente dialoga com o outro, e trago essa lembrança de que você também dialoga com você. Então, se o seu diálogo com o outro, né, com aquele que você ama, é um diálogo empático, com empatia, com piedade, por que o diálogo com você é um diálogo cheio de abordagens destrutivas? Eu não estou querendo fazer aqui uma busca que você tenha um pensamento positivo raso. Pensa positivo, sabe? Tá dando tudo errado na minha vida, eu vou fingir que está dando certo. Não é isso. Mas é você se instalar na realidade e examinar como você está falando com vocês. Geralmente, para vocês perceberem, quando você faz a pergunta errada para você, você ativa um pensamento sabotador, né? Que é por que eu fiz isso? Por que eu faço sempre assim? Por que? Enquanto quando você pensa, mas o que me levou a tomar essa decisão, né? E o que eu posso fazer a partir de agora? Então, no programa Paz, a gente trabalha o reconhecimento da autossabotagem, que a gente vai trazer aqui o máximo que a gente puder para ajudar, né, Paty, as pessoas a reconhecerem a autossabotagem, mas a gente também ensina como fazer para você melhorar esse diálogo. Porque eu digo também no Paz o seguinte, a qualidade da nossa vida, ela é regida pela qualidade dos nossos relacionamentos. Se você tiver relacionamentos ruins, boa parte da sua vida vai estar ruim. E a qualidade do seu relacionamento com você mesma também determina a qualidade da sua vida. Você vai dizer, nossa, a Ana é louca, ela está falando que eu me relaciono comigo mesma. Sim, você se relaciona com Deus, você se relaciona com você mesmo. E aí esse relacionamento seu com você precisa ser um relacionamento maduro e realista. E passa pelo diálogo interno, que é o que você pensa. E aí eu brinco, pensa no que você pensa. Porque muita coisa que você precisa mudar, às vezes, precisa mudar primeiro no seu pensamento. E depois que você disse isso lá no programa que a gente fez, nossa, fica o tempo todo aquele bichinho, né? Como pode? Às vezes a gente precisa ouvir certas coisas mesmo, né? Que aí você fala, pensa no que você pensa. Então, quando às vezes eu falo, puxa, né? Na hora que eu tô pensando em alguma coisa, eu falo, olha, pensa no que você tá pensando. Então, é bom a gente, né, fazer esse diálogo. A gente tá o tempo todo com a gente mesmo, falando com a gente mesmo, né, Ana? Então, tem que ter um carinho, tem que ter um amor, tem que ter um cuidado. E a gente, a Ana já falou, e eu vou repetir também, não é questão de pensamento positivo o tempo todo, né? Tá caindo a casa na cabeça, você fala, ai, mas que beleza, que bom, vou agradecer que está caindo. Não, né? Como é que eu posso resolver isso? Como é que eu vou arrumar isso? Como é que eu vou resolver isso? Mas não piorar ainda mais a situação, né, Ana? Isso que é autossabotagem. Exatamente. E esse gancho que você pegou, né, de não ser algo raso, de ser profundo, você precisa examinar, por exemplo, diante de um problema. De repente aconteceu realmente uma coisa muito, muito grave. É um problema, eu estou triste por isso. Né? Óbvio, ninguém vai ficar alegre diante de uma perda, perder um emprego, né? Mesmo, por mais que às vezes você está num ciclo de mudança de carreira. Eu estou com um caso recente, né? A pessoa queria mudar, mas ela foi desligada, então tem o luto, tem aquele impacto. Só que diante do problema, no programa a gente ensina você a mapear os tipos de sabotadores, porque cada um de nós se sabota de uma forma. E às vezes tem pessoas que diante do problema, ela se coloca como vítima da situação. E essa é uma forma muito comum de autossabotagem. Ó vida, ó azar, só acontece comigo, tudo dá errado para mim, é sempre assim para mim, revoltada com o mundo. E nessa hora você diz, o que você ganha fazendo isso?
A vítima, ela quer a atenção, ela se sabota até nesse pensamento, esse pensamento vítima, que você não é a vítima, você pensa como vítima, automaticamente você já se viciou, você não vai chegar ao que a Paty falou, que você não vai buscar a solução. E uma mentalidade sábia, que é o oposto da mentalidade sabotadora, é uma mentalidade construtora de solução. No programa Antissabotagem, nós medimos a sua mente sábia. Existe uma forma de medir, um teste que a gente faz, um mapeamento, que você mede o percentual da sua mente sábia e o percentual da sua mente sabotadora das últimas horas, e a gente mapeia os sabotadores. E o vítima é um sabotador muito comum, muito forte. Se você se reconheceu no pensamento vítima, já começa a sair do piloto automático desse padrão de pensamento e já começa a perceber se é real aquilo que você está construindo na tua mente. Pensa no que você pensa. E tem mais alguns sabotadores que a gente passeia pelo programa, né, Paty? Que todos nós temos aí. A Paty fez o teste, viu quais eram os sabotadores dela. Eu sei quais são os meus. E com certeza vocês vão conseguir se identificar aqui em alguns nessa conversa. Isso. Eu vou só colocar algumas participações aqui, Ana, para também incentivar. Podem colocar, né? Também já daqui a pouco eu abro meu coração, falo qual que é o meu. Para vocês falarem, realmente, quem me conhece vai saber. A Silvia Blanes, ela disse assim que é uma batalha interior, briga do consciente com o inconsciente e encontrar um equilíbrio sempre. E aí ela continua aqui embaixo, cadê onde ela escreveu aqui? E ela disse assim, às vezes nos relacionamos mal conosco como uma forma de punição mesmo. Uau. Olha o nível desse programa. Silvia, obrigada, é uma psicóloga, né? Olha a contribuição, obrigada, é uma pérola, olha isso. É isso mesmo, é uma forma de punição, por isso a gente chama de autossabotagem, eu estou me punindo, né? E aí, se a gente for... quando a gente trabalha no programa, a gente trabalha nessa dimensão do presente para o futuro. Mas a verdade é que a gente está colocando a mão numa caixinha, que aí é o escopo da Silvia, que é à medida que você vai percebendo que isso está muito constante, que às vezes você nem consegue fazer a mudança desses pensamentos simplesmente com uma autovigilância, a terapia é indicada para que você vá lá no seu histórico e entender por que você está se punindo. É que muitas vezes, saindo do piloto automático, saindo da luta, né? Tá tudo tá onde? Tá no inconsciente, tá no piloto automático. A gente nem percebia que pensava. Gente, você pensa dirigindo, você pensa escovando o dente, você pensa o tempo todo. As pessoas falam, eu preciso cuidar do meu corpo, porque o meu corpo é templo do espírito. Precisa, né? A carcaça tem que estar forte, mas preciso cuidar da mente, porque a mente está pensando o tempo todo. E isso que ela falou, a batalha do consciente e inconsciente, você começa a observar o que você está fazendo no piloto automático. Se você, com a observação, também consegue mudar isso, você está saudável, você está apto para remodelar. É a minha praia, a praia da mentoria. Agora, se você não consegue, porque ali tem alguma coisa de uma ferida lá do passado, é a praia da psicologia, da terapia, que vai lá pegar pela mão para ressignificar tudo isso e te fazer uma pessoa mais saudável emocionalmente para poder se desenvolver através de uma mentoria. Olha o nível desse programa. A gente conseguiu explicar aqui com a abordagem dela, né, até onde entra o escopo da mentoria e da terapia para a gente ser um ser humano, né, mais forte. E existe um sabotador que está nessa batalha, que eu queria trazer ele para cá, porque eu acho que muita gente tem, que é um sabotador que a gente chama tecnicamente de insistente. E que, na verdade, o nome dele, né, popular, é o perfeccionista. O padrão de pensamento perfeccionista é um padrão sabotador. E alguém se identifica, devem ter aí contribuições, alguém se identifica em não fazer um projeto porque quer que ele esteja perfeito. Cadê os perfeccionistas? Eu os conheço e sei que estão por aí. Podem se manifestar. Eu vou olhando aqui, Ana, pode continuar falando. Posso? Então, se não tiver que parar, você fala, que você sabe que eu amo o assunto e vou falando. Então, o que é o participação? O que é o padrão de pensamento perfeccionista, né? Só sempre lembrando, um padrão de pensamento não é você. Existe um talento. Quando a gente mapeia as competências de uma pessoa, quando a gente estuda um pouquinho lá, desde o traço de personalidade até o comportamental, existem pessoas que têm uma qualidade que é um esmero na execução das coisas. Nossa, você me dá uma coisa, olha, eu faço bem feito, porque eu sou detalhista. Tem uma porção disso que é talento, que é qualidade. Eu costumo dizer que os nossos pontos fortes em excesso
eles viram de vacina a veneno. Então, uma pessoa que gosta de fazer as coisas organizadamente, com excelência, dependendo, na hora de uma entrevista de emprego para uma vaga que precisa disso, nossa, isso é um talento. Só que quando a pessoa pira o cabeção e deixa essa qualidade governar a vida dela, vira excesso de água na planta e mata. Mata a própria vida dela. Porque é tanta necessidade de perfeição, e a perfeição não existe, que aquilo que era bom vira um modo de pensamento sabotador. E aí eu digo que o perfeccionismo é pai da procrastinação, ele é amigo do orgulho, ele é amigo da arrogância, porque a gente acha que vai fazer perfeito. E, gente, nem a melhor versão é perfeita, de nada. Sempre tem algo a melhorar. Então, por exemplo, esse padrão é um padrão que é um padrão que eu tive que gerenciar e tenho que gerenciar na minha vida. Porque eu tenho um mau esmero em fazer as coisas. Então, quando eu estou demorando para concluir um projeto, será que realmente falta algo? Ou será que eu estou querendo uma perfeição inalcançável e estou me defendendo porque eu me cobro demais? E aí eu acabo não fazendo nada. Então, alguém se reconheceu? Isso não é uma coisa que a gente tem que banalizar, gente. A gente precisa perceber se a gente está num pensamento perfeccionista viciado e automático, paralisando a nossa vida. Thelma Feleto, perfeccionista. Adriana Quito, perfeccionista. Elizabeth Silva, perfeccionista. Eu sabia que elas estavam aí. Exatamente. Então, Tá vendo assim, só? e aparece, né, Paty? Quando E a gente faz o mapeamento, aparece lá gritando, gente, sai um gráfico. Né? E aí a Adriana falou aqui, a Adrianinha disse que sofre em busca da perfeição. E é o que a Ana falou, né? Vira veneno. Vira veneno. Aquela frase assim, se não for para fazer perfeito, eu nem faço. Examine essa frase. Examine essa. A gente fala e tem orgulho. Pois é. Perfeito? Tudo bem, gente, tem outra forma. Muito cuidado com tudo que eu estou colocando. Eu não quero aqui que você perca a sua qualidade. Né? Eu me reconheço nesse sabotador. Mas olha se não tem água demais na planta. Sim, olha se de repente... você fazer... Não é fazer menos, mas aquela tua versão alfa já tá boa. Não vai para beta, não. 10 planos. Né? Vamos devagar, que a gente chega no melhor. A Marilta diz que se reconhece, né? Mas já tá ali tendo consciência disso, aí já é mais fácil. Quando tem consciência, né, Ana? Isso é importante, que é isso que a gente tá trazendo aqui. Peraí que eu vou colocar... deixa eu colocar o que a Thelminha colocou sobre perfeccionismo. E depois eu volto, porque ela tinha colocado outra coisinha em cima. Ela falou, perfeccionismo é bom pelo lado da organização, de planejamento, mas atrapalha, pois muitas vezes o que faríamos de forma objetiva, damos uma volta terrível. É isso mesmo que o perfeccionista faz. Exatamente. E aí ela tinha colocado, deixa eu só colocar mais algumas coisas aqui, porque a gente vai detalhando cada um, assim, lógico que a gente está em pouco tempo aqui, então quem tiver interesse, depois eu vou colocar aqui o telefone da Ana, quando ela vai fazer em 2023 outro programa, aí vocês podem se inscrever, porque a gente está fazendo uma coisa bem ampla para vocês entenderem e já irem começando a se cuidar aí também, pensar no que pensa. A Marley Silva disse assim, parabéns, Ana, falou tudo em poucas palavras, sermos mais verdadeiros e com menos milindres. Esse é o que você falou, vítima, né? Já quer entrar no vítima para depois eu entrar? A gente vai conversando, gente. Vamos conversando. Bom, o vítima é que eu te falei, né? Ele vai se sentir realmente prejudicado pelo mundo, por tudo que acontece. Ele vai focar no que ele não controla, né? Ele vai olhar para tudo que ele pode reclamar e se colocar como uma pessoa, desculpa a palavra, coitadinha da história. Né? Esse pensamento que te protege. E muitas vezes, eu não vou entrar no lado aí terapêutico, né? Mas muitas vezes isso deu certo na infância, né? Quando a gente vai olhar lá, deu certo, eu chamava atenção quando eu me fazia de vítima. E olha como é a responsabilidade dos pais, né? Porque é todo um histórico. A gente tem que ter um equilíbrio nesse processo educacional de atenção e de deixar a pessoa ser protagonista. Porque a vitimização diante de uma situação difícil, ela é uma forma de não encontrar solução, de cruzar o braço e fazer beicinho. E esse pensamento, ele traz um baixo senso de responsabilidade, né? Nunca é minha responsabilidade. Eu sempre espero que o outro faça. Né? E aí é um pensamento que também alimenta a procrastinação. Sabe? Não é meu problema. Não fui eu que fiz. É sempre comigo assim. Gente, a emoção que isso está gerando em você
é uma emoção negativa. Já viu alguém fazer alguma coisa boa imbuído de emoção negativa? Por isso que o pensamento gera o sentimento e gera a ação. E a ação gera o resultado. Então, por isso que muita gente fala assim, o que eu vejo, eu crio. É interessante, né? O que eu vejo, eu crio. Às vezes a gente acha assim, não, mas a situação está daquele jeito. Gente, as situações, tudo que acontece tem um significado. E o significado eu atribuo a partir de um pensamento, que é um julgamento, às vezes. Sim. Entende? Por isso que quando a gente fala de programa de autossabotagem, a gente precisa medir. Porque a gente mede o lado sábio, a gente chama de QP, é um indicador, coeficiente de inteligência positiva. Existe o coeficiente de inteligência espiritual, coeficiente de inteligência emocional, e existe o índice de inteligência positiva. E às vezes você tem essa tendência a se sabotar, mas você cuida tanto da qualidade do seu pensamento que o teu sábio, e aí está na palavra de Deus, né? Em Provérbios tem isso. Os pensamentos sábios. De quem é o pensamento sábio? Gente, vem do Espírito Santo. A gente precisa se colocar à disposição para trazer a luz da nossa relação com Deus para a nossa relação com a gente que está no pensamento. E eu entendo que um filho de Deus que se reconhece com talentos não vai se vitimizar diante das situações da vida. É verdade. Então tem que banir esse pensamento, né? Banir esse pensamento que para mim não é pensamento sabotador, não. Vou falar, é pensamento do capeta, é demoníaco esse negócio. É verdade. Vamos exorcizar, vamos exorcizar. Em nome de Jesus. Ó, capetinha na cabeça. Eu falo, capetinha na cabeça. Bota ele para correr. Bota ele para correr. Sensacional. Até ela tinha colocado isso aqui, eu não quero deixar passar, que ela nunca tinha pensado que é tão dura consigo mesma, e de fato, sempre tem tanta empatia com os outros e às vezes me cobro muito. Então, e aí eu vou colocar o meu também, porque a gente já entra um pouco naquele que, né, que assim, pensa muito no outro, né? Tem muito cuidado com o outro, faz tudo pelo outro, e aí quando é consigo mesmo, se cobra demais. Eu sou dessas. Eu não lembro qual é o nome, Ana, agora eu tô tentando lembrar um tempão. Qual é o nome do meu mesmo? Essa gangue é uma gangue. Gangue. Pensamentos sabotadores são uma gangue. São Eles 9, né? São 9, a gente 9. já falou do vítima, falou do perfeccionista, e agora esse se chama prestativo. Eu não gosto do nome. Eu não gosto do nome, porque ser prestativo é bom. Então, eu mexo nas teorias, gente. Eu estudo as teorias, aplico e mexo nelas. Eu sou abusada. Gente, a inteligência do Espírito Santo é assim mesmo, minha filha. Sai mudando tudo. O Espírito Santo move e sopra para onde quer e onde quer. Exato, porque assim, eu falo, você tem um modo de pensamento de sabotagem que é a prestatividade. Não, a prestatividade é boa. Olhar o outro é bom. A hiperprestatividade, o excesso de prestatividade, eu sempre faço por todo mundo. Eu tenho até medo de dizer não. Eu coloco a minha necessidade emocional, fisiológica, financeira. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar a conta dela, paga do outro. Isso é responsável? Claro assim, que não. Gente, claro que a gente é caridoso, que existe, e tem uma cultura que confunde o momento de falar. Tem aquele momento que a gente fala assim, essa é a hora de eu fazer caridade, inclusive está dentro das nossas obras de santidade. Eu vou lá, não tem nada a ver com isso. A questão é um pensamento viciante que te move em sempre se colocar por último. E quem sempre se coloca por último nunca vai estar de pé, realmente, para entregar aquilo que Deus te capacita para entregar. Né? Então, passa todo mundo na frente, tem dificuldade de cobrar do outro quando tem que cobrar. Ó, tem uma cola aqui para não esquecer. A opinião do outro, a opinião da arquibancada inteira. Você não pode viver a sua vida olhando a opinião da arquibancada inteira. No mínimo, você precisa ter alguns nomes do seu convívio, da sua rede, da sua família, que são importantes para você ouvir opinião. Mas imagina alguém que vive assim. Então, entende esse padrão de pensamento? Ele faz bem? Quando eu vivo na dificuldade de pensar em mim? Vamos pegar um exemplo aqui bem bobo. Estamos eu e a Patrícia. Ela já comeu 2 sanduíches. Eu estou com fome. Ela já comeu 2, ela olha para o meu e fala, nossa, queria provar, aliás, comeria inteiro. É bem caricato que eu estou fazendo, estou exagerando. Eu vou lá e entrego o meu para a Patrícia. Porque, você quer? Não tem problema. Sabe, eu sou a pessoa, eu sou a boa. Por trás de tudo isso tem explicações do porquê. O meu trabalho não é você ficar buscando o porquê e dando volta no mundo. Às vezes a gente precisa que você descubra o porquê dentro da terapia. Mas às vezes você só precisa, desculpa, tá, gente? Tomar vergonha na cara
e parar e entender que isso não faz nenhum sentido. Você pode olhar para o outro e pode olhar para você. Então, hiperprestatividade te leva a procrastinar. Teus projetos não saem do papel. Por quê? Porque você faz a agenda do outro. Você não diz não para ninguém. É isso mesmo. É um modo de pensamento que a qualidade da tua vida vai para um ralo. Você pensando assim o tempo inteiro. A tua mentalidade. Olha o mindset aí. Todo mundo fala essa palavra tão bonita. Porque é o mindset de crescimento. Não dá para ter mindset de crescimento sendo sugado, ainda mais se tiver sanguessuga à tua volta. A pessoa que tem pensamento hiperprestativo e está numa rede de relacionamento que tem sanguessuga, nossa, é um prato cheio para andar para trás. Eu vou dar um exemplo de quem está se curando de ser hiperprestativo, né? Quem me conhece sabe que se eu puder eu movo o mundo para quem me pede ajuda. Mas é o que a Ana falou, se eu penso em tudo, não penso em mim. Nessa semana eu estava fazendo um trabalho, estava ali naquele trabalho, né? Isso era importante eu estar naquele lugar, naquele momento. E aí, naquele momento que eu estava fazendo aquele trabalho, veio uma pessoa me chamar para uma outra coisa, que também era importante eu estar. Só que eu sou uma só, né? E aí, na hora que eu disse não para essa segunda pessoa, que eu estava nesse primeiro aqui, eu estava executando isso aqui, esse primeiro, quando essa pessoa veio chamar para o segundo, eu falei, não, eu não vou, eu não posso, não dá, não tem condições. E aí a pessoa saiu chateada, né? Saiu, né? Enfim, e aí nesse momento eu sofro. Sim. Né? Eu tenho aquele momento de puxa vida, né? Doeu. Mas o que o programa fez comigo, né? Que eu fiz com a Ana no final de 2022, foi isso. Eu tive aquela pane, Dá uma pane. aquela tela, né? Aquele aviso do Windows na cara. E aí eu pensei, não, é importante eu estar aqui, eu estou aqui, e eu tenho que aprender a dizer não para algumas situações, porque eu não dou conta. Eu sou uma pessoa só e é importante que eu esteja onde estou, né? Depois, e aí no outro, depois que eu fui ver o outro, que aí eu fui, quando eu terminei essa primeira, fui atrás da segunda, aí não era tão importante assim. Imagina a cabeça se eu tivesse largado isso aqui, que era tão importante o que eu estava fazendo, tivesse ido, visto que a importância do primeiro não era, não, né? Estava sofrendo mais ainda do que a pane, a tela branca na cara, aquela travada, né, que dá. Sabedoria. Então, Sabedoria. É o sábio, né, que você está dizendo, sábio dentro da gente. O anjinho falou mais alto, deu um chute no diabinho. Exatamente. Exatamente. Tem um pensamento, o teu exemplo foi muito prático, né? Muito prático. Porque é isso, é no cotidiano. E tem uma frase que o vítima, que o prestativo usa, que é: se eu não salvar essa pessoa, quem vai salvar? E muitas vezes eu estou salvando outra. Eu estou salvando aqui né? A Paty estava fazendo um trabalho onde era importante ela estar. Sim. Observaram que no pensamento que ela usou para curar a pane que deu, ela falou: é importante eu estar aqui. Então, ela focalizou na solução. Se ela estivesse focando, ou seja, ela ia perder a presença em um lugar que ela já tinha visto que era prioridade. Ninguém está dizendo que não pode remodelar a prioridade. Você pode, não. Olha, lá é mais importante, aí você negocia com esse outro que você estava. O que não dá é você nunca pedir ajuda e achar que você é a salvadora da pátria. Porque uma hora... Lembra do avião sempre? No avião, as pessoas quando instruem no avião, se tiver um problema, elas pedem... As pessoas mais vulneráveis são as crianças e os idosos. Sim. E ainda assim, para cuidar do mais vulnerável no avião, a aeromoça pede que você coloque a máscara em você primeiro, para que você possa estar bem para ajudar o idoso e a criança. Então, para curar a hiperprestatividade, a gente precisa curar essa tentativa nossa indireta de querer aceitação através de ser o salvador do mundo. A gente pode salvar o mundo estando presente no lugar certo, na hora certa, íntegros e sendo bondosos. Não é para deixar de ser prestativo e bondoso, porque eu não posso mudar esse talento da Paty. Esse dom de empatia, de cuidar do outro, de querer mover. Se eu mudar isso, eu também vou ferir a essência. Sim. A questão é a água demais na planta. A diferença entre o veneno e a vacina é a dose. Então, cuidado. É esse o ponto, né? Para a gente não ser escravo disso.
E o Washington, que a gente conversou, engraçado, conversamos sobre isso essa semana, ele colocou isso mesmo, né? Eu conversei com ele esses dias sobre isso, que a gente faz pouca coisa, mas faz bem feita, e aí se faz um monte de coisa, vai sair tudo mal feito, ou uma parte do que você está fazendo vai sair mal feito. E é isso mesmo, estou falando do prestativo, né? A gente vai Exatamente. fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí chega uma hora e fala assim, aí você olha e fala, nossa, isso aqui não ficou bem. Aí não é nem o perfeccionista, até bate um pouquinho na porta, né? Fala, nossa, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui. Exatamente. E é isso, né, Washington? Olha só, a gente Exato. conversou isso esses dias. Ana, tem uma pergunta excelente aqui, que eu acho que não é para fechar, mas a gente vai tentando entrar nos outros, eu acho que não vai dar ainda tempo de falar os 9, a gente já falou de 3 Nossa, até agora. o Washington chamou um aí, só para ficar, É. eu quero ouvir a pergunta, mas ele chamou um Tá. que esse é disfarçado. Ele Qual falou que do é mesmo? prestativo, mas ele já chamou o hiperrealizador. O hiperrealizador é o que fica executando Ah, tudo ao mesmo tempo. E se olha tiver lá. hiperrealizador junto com prestativo, mas a gente fala dele outra hora. Vamos para a pergunta. Dá para pergunta. Então, não, mas não quer pegar o Vamos? gancho do Washington, porque Do depois a gente hiperrealizador? perde. Então vai, O pergunta. hiperrealizador é aquela Do hiperrealizador. pessoa que procrastina em movimento. Ninguém sabe que ela está procrastinando. Que ela não para deitar para ver Netflix, sabe? Eu tenho esse sabotador. É. Ela está se sabotando porque ela preza. Ela acha que ela só vai ter resultado se ela estiver fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. É a pessoa que acha bonito falar que está, sabe? Aquela pessoa que não descansa nunca, não para se cuidar, faz muita coisa, quer resultado para todo mundo. Confunde estar ocupado com ser produtivo. E aí, se você tiver uma mistura de um pensamento hiperrealizador com um prestativo, você, faz para o outro, faz para todo mundo, não para nunca. É fazer, descansar é quase que algo que a pessoa tem culpa por descansar. Né? Uhum. As mulheres geralmente têm a hiperrealização e geralmente têm a hiperprestatividade, mas isso é muito de personalidade, não é de sexo só, mas as mulheres são, né? Elas são movimento. A gente precisa olhar se o nosso movimento sabe aquela coisa, eu tenho uma coisa importante para fazer, eu não faço a importante, eu faço 1000 coisas e não faço a importante. Eu estou procrastinando. Porque eu estou deixando o que é prioridade, estou me enganando. Tive uma cliente que ela precisava fazer 2 ações dentro da carreira dela. Era cuidar do LinkedIn dela e fazer uma rede de contatos que ela precisava construir. E ela passou umas 3 sessões de mentoria individual comigo que ela não fazia o plano de ação. A gente foi examinar o que ela estava fazendo. Ela estava na hiperrealização. Até máquina para bater, ela colocava na hora, roupa na máquina, na hora que ela tinha que sentar para rever o LinkedIn. Ela tinha medo de fazer aquela ação. Olha o medo. Aí ela falava, não, porque eu tinha roupa na máquina. Eu falei, escuta, eu perguntei para ela. E não tinha roupa dentro do seu closet, do seu guarda-roupa para você usar? A roupa era tão urgente, porque geralmente tem 1 quilo de roupa passada para usar, Sim. que pode esperar mais uns dias para bater aquela ali. Mas a reformulação do LinkedIn dela, que ela estava adiando, eu estou dando um exemplo. Sim. Entende? O foco do hiperrealizador é fazer muitas coisas para si. O prestativo eu só aceito, porque eu digo sim para todo mundo. E o hiperrealizador, eu sou muito bom, porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Tá, mas você está fazendo o importante e está fazendo com qualidade? Então, cuidado, às vezes você está em movimento, mas está se sabotando. Isso gera aí aos índices que a gente tem de burnout, depressão, porque é o faz da estrela. Uma forma de você combater os seus sabotadores é dar apelidos bem engraçados ou até feios para eles, né? Eu falo, ou faz, sai de mim, eu vou parar, vou tomar um café, vou ficar meia hora sem fazer nada, e vou respirar, porque eu tenho a tendência a me sabotar hiperrealizando e sendo perfeccionista. Gente, ninguém aguenta, me infarta, né? Meu caso é hiperrealizador e prestativo, hiperprestativo. Dorme, e eu, né, gosto de dormir, gosto dos meus filminhos. Né? Ontem mesmo, eu tava, foi aquela coisa, loucura, foi um dia movimentado, um monte de coisa, o celular cheio de mensagem, eu falei, não vou ler. E aí eu tinha que fazer uma coisa, e aí eu comecei a ficar irritada, que eu queria fazer aquela coisa, porque aí o meu realizador ele já tá mais calminho, ele já tá tá dentro da gaveta, porque eu aprendi, já ensinei a tacar ele dentro da gaveta. Vai pro castigo. Vai pro castigo. E aí aquilo foi me irritando de jeito que eu falei, meu Deus, eu precisava achar um negócio, eu não achava aquele negócio, eu falei, gente, eu preciso achar esse negócio, porque eu preciso parar, porque eu preciso ver um filme. Eu quero ver um filme. E aí eu fiquei irritada, porque eu tinha que terminar aquela coisa, eu não estava achando aquela coisa, e eu só queria parar no meu quarto para ver um filme. Eu queria ver um filme.
Né? Aí quando eu terminei, que eu tomei um banho, que eu peguei minha jantinha, que foi batata frita, minha janta ontem, porque eu Muito também bom. me permito comer o que eu tenho vontade, sentei na frente, na hora que eu sentei na frente da TV, que eu falei, gente, eu amo a minha vida. Isso. Ai, que Isso é o delícia. sábio. A gratidão, ativar o modo sábio é da gratidão. Nossa, Paty, você tá, ó, Eu aluna tô ótimo! nota 100 depois do Paz, hein? Muito bom. Gente, faça o programa Paz com a Ana, porque a minha vida está muito melhor. Muito bom, Por isso muito que eu bom. trouxe ela aqui. Tem uma pergunta excelente aqui do Kleber, Ana, que eu não quero deixar de passar, porque eu acho que é importante a gente colocar aqui, porque a gente está falando, e foi o que eu trouxe, Ana, eu vou até falar para você o que eu trouxe em mês de janeiro, nos meus programas aqui de janeiro, para você ter uma noção de, sem querer, de como tudo isso que a gente está falando é sobre autoconhecimento e também sobre espiritualidade e fé. Né? O primeiro dia de janeiro que a gente fez aqui foi cuidar da saúde mental. Uau. Quem cuida da mente, cuida da vida. O outro programa que nós fizemos foi Por que prometemos tanto e não cumprimos. O outro foi Porque rotulamos as pessoas. Na semana passada, como viver o luto e hoje, autossabotagem. Olha, Ana, tudo para a gente se conhecer melhor, tudo para a gente entender melhor o nós mesmos, né? Como filhos de Deus, como seres humanos, como pessoas nesse mundo. E aí até alguém escreveu aqui que o tema era muito bom, eu queria tanto achar você, gente. Quem foi que disse aqui? A Aparecida Gava disse que o tema tá ótimo. E aí o Kleber fez uma pergunta sensacional, que é a seguinte, Ana. Podemos colocar esse pensar sobre o que você está pensando como buscar o direcionamento do Espírito Santo, procurar identificar se aquilo que estou pensando também está ligado ao que Deus quer? Tem tudo a ver, né, Ana? Tudo que a gente está falando tem tudo a ver. Por favor, Ana. Tudo a Palavra ver. é tua. Assim, eu faço um trabalho no desenvolvimento humano, nas mentorias, muito calcado em ciência, em estudo, mas eu digo, a gente vai lá fazer o curso, pode ir para Harvard, pode ir para o curso mais caro, com a certificação mais elaborada. A gente estuda e cai na sabedoria do Espírito Santo, no direcionamento do Espírito Santo. Eu atendo pessoas de todos os credos e respeito as pessoas, atendo ateus, que no final, já atendi um ateu que no final, sem falar de fé cristã católica, indiretamente a mentoria contribuiu para que ele se convertesse. Por quê? Porque é isso, a pessoa percebe a luz. Né? Então, quando a gente examina, eu digo, o ser humano, ele foi criado, a missão dele é se destinar a tudo que é belo, bom e verdadeiro. Né? Belo, bom, admirável e verdadeiro. Se o meu pensamento não conjuga com essa minha primeira missão, que é ser imagem e semelhança de Deus, né? Se eu não penso, o que eu estou pensando sobre mim? Como, né? Tem uma frase, acho que é de Santa Teresinha, eu sou o que Deus pensa de mim. Não é isso? Posso estar errando a santa, mas algum santo falou. Então, foi falado aqui sobre, um dos programas foi sobre rótulos, sobre os outros. Isso. Quando a gente aprofunda a autossabotagem, a gente vê que a origem da autossabotagem é o pensamento crítico. O pai dos sabotadores, o chefe da gangue é a crítica, né? É aquele condenador que condena o outro e a si mesmo. Porque a gente é empático com quem a gente ama, mas a gente é uma pestinha com quem a gente implica, com quem a gente critica. É verdade. E essa crítica ao outro também, às vezes, reflete não tenho amor por algumas pessoas, e o nosso chamado é amar ao outro como a gente, né? Amar ao próximo, né? Também amar a Deus, né? Então a gente olha toda essa linguagem que o próprio Cristo, se somos cristãos, né? Gente, olha essa palavra. Eu sigo Cristo e sou cristã. Somos cristãos. Sim. Então, se a qualidade da minha vida passa pelo meu pensamento precisa ser direcionado pelo Espírito. Está tudo relacionado. A ciência, a psicologia, tudo isso só vem fundamentar, né, que quem não acredita pelo poder do Espírito, né, quem tem ouvidos, ouça. Né? Ainda tem a ciência, Deus ainda é tão bom, tão humilde, né? Ele é poderoso, mas ele é tão humilde que fala, deixa eles estudarem bastante, para eles caírem na simplicidade de tudo que eu falei, na linguagem do amor. Que a linguagem de Deus é a linguagem do amor, é a linguagem da bondade. O mundo não estaria do jeito que está se a gente pensasse como Deus. Mas eu peço, né?
que os meus pensamentos sejam iluminados. Só que a gente é imperfeito, e aí a luta entre o pensamento sabotador e o pensamento sábio. Mas o pensamento sábio, para mim, é a voz de Deus. Quando a Paty falou, agora eu vou parar e eu amo a minha vida, a base do sábio é a gratidão. Gente, qual que é a base do louvor? O que é a base de uma vida? Quando a gente louva, o que a gente fala? Louva que o capeta vai embora. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que quando a gente estuda e a gente não fica achando que isso é só uma, sabe? É uma religiãozinha. A gente não tem uma religiãozinha. A gente tem uma fé que nos forma como humanos para viver a batalha do dia a dia. E a gente pode aprofundar em autoconhecimento para se espelhar e usar a nossa fé, não como ir à igreja, vou usar uma expressão horrível, mas eu ouvi de um padre, você vem na igreja todo domingo para comer bolachinha branca? Eu ouvi isso e falei, gente, comer bolachinha branca, isso é muito sério. É o Cristo. E ele precisa iluminar toda a minha vida. E precisa começar no meu interior. É verdade. É verdade. Então, excelente a colocação. Excelente pergunta dele. E aí, Ana, tudo que a gente falou, infelizmente, não dá tempo de falar tudo, mas assim, tudo isso que a gente mostrou aqui de sabotadores, todos eles não deixam de ser dons. Né? Eu sou uma pessoa prestativa, então é um dom que Deus me deu, me capacitou. Eu sou perfeccionista, isso é ruim, mas assim, eu sou uma pessoa que gosta das coisas bem feitas. Isso é também um dom. Então, o Deus que deu os dons, e a gente tem que pôr isso a serviço. E aí a gente volta na frase que a Ana falou várias vezes aqui hoje, que é a diferença da vacina e do veneno é a dose. Então, o que te balanceia, o que te equilibra, o que te faz viver melhor, ser melhor para você e para os outros, é o Espírito Santo. É viver em Deus, é ter fé, é se aprofundar na palavra de Deus, é ir à missa de verdade, viver aquele momento de verdade, de sacrifício. Então, tudo que a gente fala aqui, por mais que a gente está aqui colocando carreira, colocando a vida, mas Deus age na vida da gente, Deus age na carreira da gente, Deus age na conversa, na troca de ideias, né? É isso que a gente conversou e fez aqui neste dia, né, Ana? Exatamente. Nós somos administradores dos talentos que Deus nos deu. Se Deus te dá, pega a questão do dinheiro, né? Se você recebe ganhou na Mega Sena, vamos pegar aí para o bolso, ganhou na Mega Sena, não administra, vai tudo embora, ou usa mal usado. Então, os talentos que Deus nos deu precisam ser administrados. Se eu não administro, vira veneno. Se eu administro, vira vacina, para mim e para o próximo. Então, por isso que autoconhecimento é importante, e como a Paty falou, a nossa vida, a nossa prática, para quem nos ouve, né, são pessoas cristãs, e de repente a pessoa que tem outro credo, gente, que a gente tem que respeitar, aceitar, e essa pessoa, se ela tem essa saúde emocional e essa tendência a administrar os dons, que de repente nem dentro do credo dela não foram dados por Deus, ou foram, ela caminha para o bem, para o belo, essa batalha constante prática onde? Não é só dentro da igreja na hora que eu estou na missa, né? Na hora que eu vou para o problema, não adianta. Né? Na hora que eu vivo o problema, eu começo a reclamar. Acabei de comungar, saio, é reclamação, é vitimização. Sim. O hiperrealizador, o talento do hiperrealizador são pessoas extremamente dinâmicas. Geralmente são líderes, mas tudo bem. E aí, qual é o equilíbrio disso? Então, somos administradores de talentos. Excesso vira veneno, equilíbrio vira vacina. Nós precisamos nos vacinar, né? Com o amor de Deus, com a via aí do Espírito Santo, para que a gente seja um pouco melhor por dia, todo dia um pouquinho melhor. Isso. E eu quero só, infelizmente... Tá acabando. Acabando, e tem um monte de comentários excelentes aqui de vocês, eu fico tão feliz quando a gente tem tantas participações de gente abrindo o coração aqui, falando eu sou perfeccionista mesmo, sou hiperrealizador mesmo, isso é tão bacana, né? E aí, Ana, só para a gente ir encerrando, a Silvia falou que quer fazer um programa com você, junto com você. Ai, querida. Então, assim, para 2023 não tem data ainda, mas já entre em contato aí com a Ana, é o WhatsApp, DDD 11 99637 9200. Repete. Exato. É 11 99637 9200. O programa Paz, ele é em grupo, mas não tem data ainda, 23 vai ter, mas eu faço também atendimentos individuais. Eu não vou esperar o programa, quero saber, fazer o meu mapeamento voltado para algum objetivo específico da sua vida, ali de carreira, a gente faz o mapeamento
em algumas sessões, 1 ou 2 sessões, então podem me procurar para saber a data prevista do programa, para ficar aqui na minha lista de espera e para fazer também acompanhamentos individuais. Eu estou à disposição. E quem também quer acompanhar essa preciosidade, que tem conteúdo assim todos os dias maravilhosos, procura lá no Instagram, ana.ismerim, tá bom? Isso. No Instagram, ana.ismerim. E aí você encontra a Ana lá também, que tá sempre com coisas muito bacanas, não só de carreira, né? Como a gente falou, é da vida toda. Eu fiz uma mentoria de carreira no começo de 2022, minha vida mudou, não só a minha carreira, mas a minha vida em muitos aspectos, melhorou. Então é tudo, a gente é um todo mesmo. Só quero registrar que a Mônica, que trabalha aqui na Rádio 9 de Julho, na nossa administração, estava participando, disse assim, belíssima afirmação, somos administradores dos talentos que nos são dados e somos responsáveis por tudo que fazemos e como vivemos. É Perfeito. isso? Nossa, A Adriana disse que ia ter 5 horas o programa. A outra quer me encher de trabalho. Você quer que eu vi a meu hiperrealizador que está trancado dentro da gaveta, que eu tire ele de lá, né, Adriana? Mas vem para o Paz. O Paz tem mais de 6 horas. O Paz Pois é. são mais de 6 horas, né? Acho que foram umas 9 horas. O combinado eram 5, foram 9 horas de programa. Foi maravilhoso e conhecer gente maravilhosa e se autoconhecer é muito, muito importante. Ana, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui comigo. Vai ser um 2023 maravilhoso para a gente tem coisas para conversar aí, né? Para 2023. E eu quero você mais uma vez no meu programa, né? Aí a gente pode falar mais um pouquinho de autossabotagem. A gente vai conversar aqui. E quero agradecer a todo mundo também que abriu o coração aqui no programa mais uma vez, no Ideias em Movimento. E na semana que vem, né? A gente está aqui hoje gravados, os programa do dia 4. E na próxima semana já estou aí ao vivo, novamente voltando de férias. Ana, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada, viu? Obrigada a todos, foi uma delícia e voltarei mais vezes, que esse assunto, gente, ele é inesgotável. E contem comigo, tem os canais aí, é isso, uma alegria imensa. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Obrigada, Paty, obrigada à Rádio 9 de Julho, sempre um acolhimento incrível. Obrigada. Obrigada. Gente, eu vou terminando aqui o programa e obrigada mais uma vez. Gente, só fiz essa pausa para agradecer mais uma vez, Ana, vocês que estão na live, que eu tenho que entregar a live pro próximo programa aqui da rádio. Ana, fica aqui um pouquinho. Beijo, e 2 horas da tarde eu volto com o Furacão Raquel Mendes, ao vivo. Uau. Né? Ao vivo aqui, 2 horas da tarde, que é o programa, né? Ideias em Movimento, que é sábado, todo sábado, às 2 horas da tarde. Eu volto com o Furacão Raquel Mendes, que hoje, já sábado, tá maravilhoso. Só os furacões aqui na nossa programação. Beijo, gente. Ana, fica aí um pouquinho. Tá bom. Tchau, gente. Beijo.